Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente vai trabalhar, fazer uma retomada da aula de hoje das qualidades discursivas. Um tema que é bem importante para vocês, principalmente para quando vocês realizarem as provas dos vestibulares. Também é muito importante para o Enem, mas principalmente para que vocês consigam organizar a formatação do texto de vocês e fazer um projeto de texto que seja funcional. Mantendo a nossa contagem regressiva em dia, hoje faltam 150 dias para a prova do Enem. Vamos lá. Para vocês entenderem, as 4 qualidades discursivas que a gente trabalha e reconhece na linguística são escolhidas e definidas por um autor linguista que nós chamamos de Paulo Guedes. O Guedes criou 4 eixos de colocação da leitura, onde a gente organiza a forma como a gente põe as nossas ideias para evitar ambiguidades, evitar confusões e evitar que a fluidez do texto seja afetada. Então, a nossa primeira qualidade discursiva é a unidade temática, que é o foco no que a proposta pediu. Aquilo que a gente já trabalhou de circular o termo delimitador, de evitar grandes fugas do tema, de evitar tangenciamento, seguir à risca o que foi pedido, não ficar tentando abranger o máximo de coisas que possível, porque isso tira o foco da narrativa, da dissertação e acaba deixando o leitor confuso sobre o que está acontecendo no texto. A segunda qualidade discursiva mais importante é a concretude. A concretude é a mais complicadinha de explicar, mas é a mais simples de entender. A concretude é a clareza das informações. Nada mais, nada menos do que sejam claros, sejam o óbvio, mesmo que seja. É importante para vocês pensarem que o autor não tem oportunidade de se explicar e o leitor não tem oportunidade de perguntar. Então, se ficar alguma dúvida no texto, é porque a concretude foi afetada. Se eu li um trecho e pensei, o que será que isso quer dizer? A gente provavelmente teve um problema de concretude. Então sejam claros, somente digam o que é preciso dizer, não façam grandes rodeios, ou utilizem de super metáforas. É importante, sim, colocar uma construção textual, mas o mais importante é que o leitor entenda o que vocês querem dizer. Vamos para o ponto número 3, questionamento. Questionamento é muito importante naquele tema que a gente acha que deu um brancão. Sabe aquela hora que tu olha para o tema e pensa, legal, adorei, não faço ideia do que eu vou fazer. Usem do questionamento. O questionamento é a capacidade de vocês tentarem entender o porquê que aquele texto está sendo escrito. É claro que no caso de vocês, acontece o ponto de eu estou escrevendo porque eu quero passar nessa prova. Mas tentem entender a cabeça da pessoa que projetou a prova, por que ela escolheu aquele tema. Fechem os olhos quando vocês pegarem a prova e pensem, por que falar sobre os surdos? Por que falar sobre o tabagismo? Por que falar sobre o sistema carcerário? Pensem o porquê aquele tema é importante. O problema, muitas vezes, é a solução. Se vocês souberem o que responder, vocês já têm um meio caminho andado. E por último, nós temos a objetividade, que é a complementação da concretude, que é nada mais do que ser direto. Não adianta nada eu falar várias coisas super legais aglomeradas. Não adianta eu ter uma baita ideia que eu vou levar 6 linhas para explicar ela. Sejam diretos, sejam claros, sejam objetivos. O que precisa ser dito tem que ser dito. Lembrem que o Enem tem só 30 linhas. 30 linhas não é nada para uma argumentação. Para que vocês tenham conhecimento, essa é a descrição dada pelo autor sobre as qualidades discursivas que ele mesmo segmentou. Elas devem ser entendidas como um conjunto de características que determinam a relação dialógica que o texto vai estabelecer com os leitores, e não só diretamente com eles, mas também com os demais textos que o antecederam na história dessa relação. Então, as qualidades discursivas, elas têm que funcionar todas juntas. Se uma estiver faltando, o teu texto não vai ficar 100%. O teu texto vai ser afetado. E outra coisa
ele serve para criar um diálogo entre as partes do texto e no texto como uma estrutura geral, que é aquilo que a gente chama de intraparagrafal e extraparagrafal. Tudo que acontece dentro daquele parágrafo tem que ter sentido, mas todos os parágrafos juntos também tem que ter um sentido. O primeiro de todos, que provavelmente é o mais simples, é a unidade temática. Sempre pensando, prof, mas eu não posso falar de outra coisa? E o repertório? Sim, vocês podem. Mas o texto tem uma ideia predominante. Ele tem um tema. Ele tem uma ideia principal que deve ser desenvolvida. Então, quando vocês mudam muito de assunto, colocam citações muito longas, escolhem fatos históricos que precisam de uma explicação, um episódio de uma série que vocês têm que me explicar muita coisa, isso acaba tirando o foco do texto e faz com que eu me perca dentro da leitura. Por isso que a gente acaba pedindo e dando como indicação para vocês que as citações, os fatos históricos, as colocações de repertório tenham no máximo 3 linhas. O ideal seria 2, mas no máximo 3 linhas. Por quê? Porque isso evita que vocês fujam da unidade temática e deixem a leitura fluida. Porque quanto mais informações diferentes eu tenho, mais conflituoso vai ficando para mim entender para onde a unidade temática vai. Para que vocês tenham uma ideia, aqui eu coloquei alguns pontos diferentes para vocês perceberem como existem construções que parecem ok, mas que no fim das contas não nos dizem nada. Vejam o último exemplo ali embaixo. Odiernamente, vive-se uma conjuntura discutível em nossa nação. Os desastres no trânsito, causados por embriaguez, crescem exponencialmente de forma feroz. À proporção que os óbitos sobem, intervenções de seguridade permanecem estáticas, desde a vigência da lei seca. Por conseguinte, é indeclinável que haja uma gerência governamental de modo que o apuro seja descontinuado. Percebam que esse aluno ficou tão focado em mostrar o quanto ele sabia utilizar palavras diferentonas da língua que ele se esqueceu de me explicar o texto. Isso aqui são introduções, tá? Eu não entendi qual é o tema, eu não entendi a contextualização dele, porque ele me falou nada com nada. Então é um aglomerado de palavras muito bonitas que não dizem nada pra gente. Vamos ver em cima. Com base nos dois opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinada pessoa termina quando começa a do próximo. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de os motoristas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando o número de acidentes, menor de acidentes no trânsito. Percebam que aqui a linguagem é bem mais simples, é bem mais objetivo. Tudo que a gente precisa saber, a gente tá sabendo. Gente, desculpa, o cachorro do vizinho tá bem louco hoje. Ele tá brigando com as crianças que estão na pracinha. Percebam que a linguagem aqui é mais objetiva. Ele colocou uma coisa ali sobre contextualização, a base dos opostos, blá blá blá. Falou sobre os acidentes de trânsito causados por embriaguez. Falou da lei seca. E pronto, acabou. É bem mais simples, é bem mais objetivo. A gente sabe o que está acontecendo e não tem dúvida nenhuma. Vamos para o primeiro. Atualmente, no Brasil, existe muita irresponsabilidade por parte dos motoristas de automóveis, visto que ocorrem muitos acidentes, a maioria por ingestão de bebida alcoólica. Os indivíduos reconhecem que as ações ao volante são erradas e podem trazer riscos, mas baseados no seu direito ao livre-arbítrio, seguem colocando as suas vidas e de outros em perigo no trânsito. A lei seca foi implementada no país para corrigir este impasse. Todavia, ainda há muito a ser feito. Percebam que aqui também a gente tem as informações claras e objetivas, porém, aquilo que eu falei para vocês, não pode ser muito longo. Às vezes demora muito para chegar onde tem que chegar. Tá correto, não está incorreto, mas vocês conseguem perceber que aqui parece que arrastou mais informações que a gente não precisava para chegar onde tinha que chegar. Então é muito melhor aquele do meio que tá sucinto, bonitinho, tudo organizadinho, do que algo que não diz nada com nada, como o terceiro exemplo, ou um exemplo muito arrastado, como o de cima. Vamos para a concretude. A concretude é a capacidade de mostrar exatamente a ideia que vocês planejaram.
de que o leitor tem exatamente a mesma interpretação que você quis que ele tivesse. Às vezes a gente escreve algumas frases com palavras que dão vários significados, ou a forma como a gente construiu um período fica um pouco confusa e daí não dá para entender, ou pode ser que a gente entenda outra coisa. A concretude é exatamente o fato de produzir um significado. A gente precisa que o leitor entenda exatamente o que a gente entendeu. Se o que a gente falou e o que a pessoa entendeu foram coisas diferentes, é um telefone sem fio. Que vocês talvez nem tenham idade para lembrar dessa brincadeira. Mas é um telefone sem fio. É uma informação que foi dada e chega lá no final de um jeito totalmente diferente. Então não é bom. Se a gente escrever um texto querendo falar que Maria foi até João, não faz sentido que o leitor entenda que João foi até Maria, porque são coisas diferentes. Então a concretude é uma das coisas mais importantes do texto e que normalmente é afetada por períodos muito longos, quando vocês escrevem 4, 5 linhas sem ponto final ou com poucas vírgulas. É afetada por períodos confusos, quando vocês colocam palavras que têm uma regência complicada, que têm vários significados, que pode ser interpretada de outra forma. Então a concretude, ela normalmente é afetada quando nós estamos confusos. Quando a gente não tem muita ideia para onde a gente acaba prejudicando um pouco a concretude. Vocês vão ver aqui um exemplo que eu adoro, que é o terceiro. Subsistem diversos percalços para a fluidez e segurança das vias terrestres do país. O uso de aparelhos por expiração e a intensificação de agentes de fiscalização rodoviária foi a alternativa selecionada pelos agentes governamentais para solver o alto índice de acidentes automobilísticos. De outra sorte, os números dos incidentes seguem em motos, deferindo com os escritos do dramaturgo Romano Plautus, Homo homini lupus. Percebam primeiro que ele falou um monte de coisa e no fim das contas ele não falou nada, com menos ainda. É só um monte de palavra bonita que no fim das contas poderia dizer, tipo assim, tem muitos problemas no país, o uso de bafômetro não ajuda. Pronto. E o que eu acho mais brilhante da capacidade dessa pessoa. Gente, essas redações são reais, tá? Eu não inventei esses exemplos, até porque tem coisa aqui que não se inventa. Tem que estar muito louco para fazer. Ele coloca nessa redação o exemplo Homo homini lupus, que é uma frase em latim. Primeiramente, quem caralhos fala latim no mundo? Tirando eu e o Papa, ninguém fala latim. Segundo, ele escolheu uma citação que é muito famosa no nome de outro autor, do Thomas Hobbes, porque Homo homini lupus significa o homem é o lobo do homem. Sim, eu vou deixar esse segundo de silêncio para vocês refletirem sobre as saudades que a gente tem da concretude em tudo que ele escreveu e sobre por que ele achou que seria uma brilhante ideia em uma redação de língua portuguesa colocar um exemplo em latim. Se a gente quer que o eleitor entenda o que a gente quer dizer, não é mais inteligente colocar na língua do leitor? No mínimo, né? E agora vamos para o exemplo de cima, que é algo muito comum, que é a aglomeração de dados, aqueles períodos que ficam confusos. De acordo com a pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização. E com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes, desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média de redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Percebam que eu não faço ideia quem é IBPS, muito menos quem é DataSUS. Ele simplesmente me socou duas informações, uma atrás da outra, sem me explicar essas duas informações, nem o porquê que elas estão aqui. Ele simplesmente me disse duas coisas, não me falou o porquê, e na cabeça dele, essas duas informações são o suficientes para que eu entenda que a população gosta e está conscientizada. Mas ele entra numa contradição, dizendo que as vítimas ainda são grandes. Então, o dado dele não serviu para nada, porque ele não me provou que a lei seca é importante, e ele simplesmente me deu dois dados que eu não sei exatamente de onde saíram, porque ele não me explicou esses dados.
Por isso que quando eu digo para vocês, o texto de vocês é totalmente independente. Aqui vocês estão vendo um exemplo do porquê que eu fico batendo nessa tecla. Porque se vocês esquecem, a gente não tem como saber o que está acontecendo. E vamos para o primeiro exemplo. Existem muitos problemas no trânsito. Dados de uma pesquisa mostram que 34% das mortes ocorrem por embriaguez e 23% por exaustão. Assim como diz Madeleine Scuderi, a desconfiança é a mãe da segurança. Dessa forma, podemos verificar que ainda existe uma grande responsabilidade entre os motoristas e que os métodos existentes para diminuir esses danos não são suficientes. Só para vocês entenderem, nessa época aqui, isso aqui é o Enem de 2013, 2014, por aí, não era obrigatório pôr a fonte da pesquisa, por isso que ela só colocou dados de uma pesquisa. Hoje é obrigatório, se vocês colocarem um dado, tem que me dizer de onde veio. Mas não basta me colocar um IBPS, tem que me explicar o que é IBPS. Mas percebam que aqui em cima é uma redação nota 1000, e é uma redação que está totalmente simples. O que interessa é eu entender o que ela quis dizer. Existem muitos problemas. Não precisa dizer, subsistem diversos percalços para a fluidez e segurança das vias terrestres do país. Não faz a menor diferença a frase do terceiro para a primeira frase. É exatamente a mesma frase. Só que na terceira a gente não entende lhufas e na primeira a gente entende o que ela quer dizer. Ponto final. O leitor tem que saber do que vocês estão falando. Ele não tem que achar bonito as palavras de vocês. Se a gente quiser achar bonito, a gente joga um dicionário na cara do corretor. Vamos para aquele que é muito importante para as redações em que nos dão um brancão. Aquela famigerada redação que a gente olha e pensa, vou para a cama chorar. Depois eu faço esse texto. Como eu tinha explicado para vocês, o questionamento é nada mais, nada menos do que o fato de vocês se perguntarem o porquê que aquele texto tem que ser escrito. Qual é o intuito de escolher aquele tema? Por que aquele tema é importante? Se vocês usarem do questionamento, vocês conseguem entender o que tem por trás do tema. Quando a gente se questiona quais os porquê falar do sistema carcerário, a gente começa a pensar em todos os problemas do mundo que tem no sistema carcerário. Se a gente passa a se questionar sobre o tabagismo entre jovens, a gente vai começar a pensar quantas pessoas ao nosso redor que nós conhecemos fumam. Quanto tempo demorou para essas pessoas fumarem? Tipo, putz, o Claudinho não fumava, mas agora ele fuma. E eu nem percebi quando que isso aconteceu. Por que isso é tão natural? Porque eu nunca percebi que tanta gente ao meu redor fuma. Os questionamentos servem para que a gente consiga entender tanto motivos para a gente escrever o texto, como às vezes ele nos responde às teses. Se a gente encontra o problema, a gente acha a solução depois. É muito mais fácil partir de um problema do que partir de uma solução. Não tem como tu pensar uma proposta de intervenção sem saber o que tu quer intervir. Aqui a gente tem dois exemplos interessantes. Eu gosto do segundo porque eu acho ele muito especial. É comum vermos comerciais direcionados à conscientização sobre a lei seca e a segurança no trânsito. Com o uso de figuras famosas e interpretações das situações drásticas para chamar a atenção, a necessidade dessas ações destinadas a essa faixa da sociedade cresce de forma necessária, visto que a legislação foi implementada há mais de uma década. No entanto, tendo em vista a sequência dos acidentes por embriaguez ou uso de entorpecentes, surge o questionamento. A persistência destes casos ocorre por inconsciência ou irresponsabilidade? Percebam que ele coloca as informações, ele apresenta para a gente as situações de reflexão sobre o texto, e o único defeito desse ponto aqui é que ainda é muito longo. Mas percebam que a ideia do questionamento ajuda a entender as teses. A persistência ocorre por inconsciência ou irresponsabilidade? Ou seja, a gente tem as duas teses ali, porque ele se questionou sobre o tema e começou a perguntar, tá, mas a lei seca já existe, o bafômetro já tá aí, por que será que continua acontecendo? As pessoas não têm consciência do perigo ou as pessoas só são irresponsáveis? Ponto final. Agora vamos ver um negócio ali em cima. A implementação da lei seca no país foi uma ótima ação governamental, já que os casos de acidentes do trânsito onde havia ingestão alcoólica diminuíram 70%. Criada em 2008, auxiliou na ordem e na segurança dos motoristas, trazendo uma maior harmonia para o tráfego.
Apesar de ainda existir o problema, é notório o efeito positivo da legislação e sua aprovação com a população. Segundo esse parágrafo dele, basicamente o problema não existe mais. Tipo, o problema ainda existe, mas todo mundo aprova e tá funcionando. Beijo. Basicamente, tu lê um parágrafo desse e pensa, tá, ele não tem mais nada pra me dizer. Ele não tem sobre o que falar. Tipo, ele basicamente disse que o problema já tá sendo resolvido. Boa tarde, corretor. Então percebam que às vezes vocês podem se estender. Vocês podem escrever um período mais longo, com ressalvas, desde que vocês me apresentem o que tem que ser apresentado. Uma introdução precisa de teses. Uma introdução precisa de informações. Eu preciso saber sobre o que tu vai escrever. E não adianta nada tu ser super sucinto, sendo que tu nem tu entendeu o que tu vai fazer com as informações que tu tem. Esse aluno pegou informações do texto de apoio, não fazia ideia do que fazer com elas e simplesmente só falou o que ele leu. E não nos mostrou nenhum questionamento, não nos mostrou o porquê que ele estava escrevendo aquela redação, quais eram os problemas daquele tema. Por último, a objetividade, eu acho que é a mais simples de vocês compreenderem e basicamente a gente já viu como ela funciona nos outros exemplos. A objetividade é vocês serem claros, não ficar enrolando, dando volta, que nem aquela ali do Homo homini lupus, fica falando uma frase que podia ser com 5 palavras, botar 2 linhas, me explicar toda a vida do Thomas Hobbes. Vocês já entenderam que, tipo, tudo tem que estar ali por um motivo. Tudo que está ali tem que ser usado, não pode ser informações vazias. Uma coisa que é importante vocês pensarem, que é para vocês entenderem como a cabeça de um corretor de redação funciona, é que assim, vocês têm 1 bilhão de palavras na língua portuguesa. Vocês têm 1 bilhão de repertórios que vocês podem usar. Mas vocês escolheram o repertório X com a palavra Y. Logo, para mim, quando eu leio, tem que ter sentido vocês terem escolhido aquelas 2 coisas. Porque senão eu tô vendo que é um repertório vazio. Se nem tu sabe por que tu tá usando aquilo, se tá tudo uma bagunça, se tu tá dando rodeio, é porque nem tu entendeu o que tu tá fazendo e tá tentando me explicar para se justificar. Vejam aqui, exatamente o mesmo exemplo, é a mesma base de informações, como pode ser usado de um jeito totalmente diferente. Em países como a Suécia, dirigir embriagado é passível de prisão inafiançável. Na Austrália, existem canais de denúncia para que a população denuncie motoristas inconsequentes. Já no Canadá, é possível solicitar a cassação da CNH de reincidentes. Pode-se ver assim que é possível cuidar do impasse, porém falta incisão do Brasil. Gente, ele me deu informação de 300 coisas, concretude 0, mandou um abraço, unidade temática 0, mandou um abraço, já que ele falou de 30 coisas diferentes, para passar uma informação simples, de que nos outros países a lei é dura e no Brasil não. Agora vejam embaixo o uso da mesma informação. Ainda convém lembrar que enquanto países como a Austrália, dirigir embriagado é condenado pela sociedade, no Brasil, até pouco tempo, esse hábito perigoso era aceito. Isso porque existiam mínimas políticas públicas de conscientização acerca do perigo entre a união de álcool e direção. É expressivo pensarmos que a lei seca só entrou em vigência no Brasil em 2008. Além disso, os filhos se inspiravam nas atitudes dos pais que não viam problema em beber e dirigir na frente destes. Esse aluno aqui, ele tinha uma tese sobre repetição de comportamento, por isso essa última parte que vocês estão achando meio desconectado. Mas percebam que lá em cima a gente não recebeu informação nenhuma. Simplesmente é um aglomerado de dados sobre a lei em outros países. Enquanto aqui embaixo ele apresentou rapidinho, de forma objetiva, o que ele queria, e depois ele explicou. A informação, que era o importante, foi explicada de forma concreta e objetiva, enquanto lá em cima o aluno fumou e viajou para o mundo da Alice nos Países Maravilhas. Feito, gente. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para todo mundo. Qualquer dúvida, vocês sempre podem chamar ali no grupo do WhatsApp ou mandar no e-mail. Escrevam as redações. Já tem 5 temas, 5 propostas lá no nosso Drive.
Vocês receberam a desta semana, que é sobre o analfabetismo. Não deixem de escrever. Se vocês tiverem dúvidas de como fazer, abram os slides e revejam os exemplos. Pode copiar algumas coisas dos exemplos, algumas frases, algumas conclusões, não tem problema. O importante é que vocês compreendam a diferença. Que vocês olhem nesses exemplos e vejam que em um dá para entender, no outro não dá. Um é muita informação, outro é o que precisa. Que é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Dar uma limpada no nosso texto. Montar a estrutura é o passo número 1. O passo número 2 é limpar as informações do nosso texto. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau para todo mundo.